Voltamos para mais uma oportunidade virtual de restauração da memória nacional dentro da segunda unidade do curso de formação política à distância, promovido pelo Instituto Fundação Álvaro Vale. Neste ponto em que remontamos a vida republicana do Brasil em mais uma aula antológica, o professor Álvaro Vale pontua os fatos que levariam o país a mergulhar nas trevas de uma ditadura, embalada pelo crescimento da economia. Nesta palestra, Álvaro Vale disserta com conhecimento de causa sobre a ascensão e a queda do prestígio da chamada linha dura dentro da ditadura militar, responsável pela afirmação de um regime autoritário e discricionário. É mais uma aula documental com o brilho do professor Álvaro Vale. Vamos assistir. Arrasta Azul Médici é escolhido pelos militares para substituir Costa e Silva, que estava doente e não poderia voltar ao governo. O Congresso, que estava fechado, é reaberto para ratificar o nome de Médici, escolhido pelos militares. Em outubro de 69, Médici torna-se o novo presidente da República. É uma época, o governo Médici, em que se acelera o desenvolvimento econômico do país. É um tempo de forte crescimento. O tempo do Pra Frente Brasil, do patriotismo exaltado, das vitórias no futebol, a época do ame-o ou deixe-o. O Brasil explodia de progresso, com taxas de inflação, para que vocês tenham uma ideia, agora quando a gente tanto fala em inflação, taxas que em 73 não chegavam a 16% ao ano. Nesse ano, em 73, o produto interno crescia em 14%, o que era um recorde mundial. Dentro desse quadro, é claro, a Arena, o partido do governo, vence com grande conforto as eleições parlamentares de 1970 e nas eleições municipais de 72, esse partido do governo, a Arena, chega a obter 80% dos votos em todo o país. Mas o preço do progresso era caro. A oposição armada crescia. Em 72, a guerrilha do Araguaia, por exemplo. E cresce também, do outro lado, a repressão. As notícias do barbarismo, das torturas, vão se espalhando não só no Brasil, mas do exterior. No exterior, tem-se notícia de tudo isso e o nome do país começa a ser enlameado na Europa, nos Estados Unidos, em toda parte. Médici é substituído pelo presidente Geisel, Ernesto Geisel, empossado em março de 74. Novamente um presidente escolhido pelos militares. Mas dessa vez os militares escolhem um novo estilo de presidente. Austero, muito determinado, Geisel comanda pessoalmente todo o processo político do país. Paralelamente, o MDB, o partido de oposição, começa também a crescer. Em novembro de 74, o MDB já elegia 160 deputados contra 204 deputados da Arena. Um resultado da oposição, sem dúvida, excepcional, por ter sido conseguido por um partido evidentemente perseguido e com o país todo sob censura. A crise do petróleo não permite que se mantenha o crescimento econômico do país, a crise do petróleo mundial. Esse crescimento desculpava a ditadura aos olhos de muita gente. E mesmo essa desculpa começa agora a desaparecer. O presidente Geisel volta a prometer democracia. E inicia-se o processo que se chamaria o processo de abertura lenta e gradual. Mas, ao mesmo tempo, Geisel não hesita em impor ao Congresso atos autoritários. As cassações continuam e decretações de recessos do Congresso também. Mas, por outro lado, o presidente Geisel com mão firme ia eliminando a oposição a seu governo feita por militares radicais que não aceitavam a abertura e não queriam a democracia, os militares da chamada linha dura. Em 1977, o governo, o presidente Geisel, não corre o risco de uma vitória do MDB. Outorga, então, um ato que torna indiretas as eleições para 1/3 do Senado. O que se temia é que o MDB, que na época era um partido admirado no país pela oposição e por sua luta, o que se temia é que o PMDB viesse a ter maioria no Senado.
Os governadores também iriam ser escolhidos por eleições indiretas. Mas, de qualquer forma, o processo de abertura era irreversível. Petroni Portela, o grande estadista da abertura, sem dúvida alguma, no início de 77 já havia iniciado entendimentos com a oposição para que se pudesse pacificamente chegar à democracia no país. Em outubro de 78, o AI-5, felizmente, é revogado e se concretiza o primeiro passo efetivo para a abertura política e para a democratização do país. É então também suspensa a censura à imprensa.